Então, um próximo que eu gostaria de falar, né, é sobre as fantasias também. É muito bacana quando você tem obras que trazem monstros novos para a fantasia. Por exemplo, dragões, todo mundo vê dragões nas telinhas, orques, goblins ou parecidos, né, que são aqueles diabretes lá, pequenininhos. Então, assim, a maioria tem, mas raramente a gente costuma ver algum monstro que ele foi criado especificamente para poder aparecer em um filme ou em um livro de fantasia. Eu estou escrevendo um que o monstro ele pode não parecer tão interessante, mas o modo como ele aparece, como ele se apresenta no livro, e o trabalho que ele dá aos personagens, que são magos, elfos, guerreiros fortes, torna essa criatura bem diferencial. Essa criatura que eu estou citando, eu ainda não peguei um nome específico para ela, mas ela é um bode. Entra naquela quebra de expectativa que eu falo, né? Inovação. Pode parecer, ela não é uma criatura tão vistosa, porém, né, eu faço uma cena muito bem feita da aparição dela e como que ela dá trabalho aos personagens. Porque dentro da inovação, quando você cria um monstro, você também cria a biologia dele. Ou então, você fala sobre a biologia dele. Isso enriquece muito a obra, seja filme, seja livro. Então, essa inovação é muito importante, mas não é muito o que a gente vê, né, nas séries, nos filmes lá. Eles não exatamente criam monstros. Talvez alguns são, por exemplo, direitos autorais, né? Então, por exemplo, tem vários monstros em D&D que têm direitos autorais, então eles não podem usar, a não ser que eles comprem. Mas eles podem criar filmes. Quem criou um monstro exclusivamente para séries de filmes foram o Cloverfield, que o monstro que aparece lá, né, que está destruindo a cidade, ele foi criado especificamente para ser uma espécie de Godzilla dos Estados Unidos, um ícone dos Estados Unidos, né? E isso foi antes lá da trilogia Titãs e tal, da rua Cloverfield. Bom, outro que é interessante, né, que não é muito citado, talvez pode criatividade e conhecimento. Conhecimento sempre é muito importante para o autor, tá, gente? São fenômenos que poucas pessoas conhecem. Então, por exemplo, vocês saberiam dizer qual é o efeito de um buraco negro sobre o corpo humano? Ou seja, se um ser humano estivesse próximo de um buraco negro a ponto de não ser sugado pelo mesmo, quais os efeitos que esse ser humano teria no corpo dele? Pois é uma coisa bem desconhecida. Teve um autor que ele falou sobre isso em um grupo, né? Que ele explicou lá como seria a visão, como é que o corpo iria reagir à alta gravidade do buraco negro, por aí vai. E é bem interessante, mas é um fenômeno que ele não é muito explorado. Os filmes eles até exploram, né? Os filmes e livros sobre buracos negros, né? Mas geralmente o buraco negro está lá para ser um perigo que eles têm que não vamos cair no buraco negro, mas as pessoas se aproximam do buraco negro e saem completamente ilesas, né? Isso não aconteceria por falta de conhecimento do fenômeno. Mas, então, isso seria uma inovação e uma demonstração de conhecimento muito grande. Eu mesmo fiquei impressionado pelo simples fato da pessoa explicar para mim, mesmo que através do Facebook, qual seria o efeito do buraco negro no corpo humano. Acho que um deles é que o corpo esticaria pra caramba. E você estaria vivo e você veria coisas completamente diferentes, porque acho que entraria algo sobre a velocidade da luz, enfim. Então é bem bacana a gente ver isso. E um filme que os seres humanos chegaram bem perto de um buraco negro, embora foi um filme mais para criança, né? Foi o Zathura. Zathura, no final daquele filme, tinha um buraco negro e pronto. Foi completamente ilusório, mas a gente dá um desconto porque foi um filme mais para criança. Eu só vi o final desse filme mesmo. Mas mesmo assim, impressiona porque no final o Zathura era um buraco negro, né? Veio lá do Jumanji, né? Tem o mesmo estilo do Jumanji, que é um jogo caótico e mágico, mas né, realmente poderia acontecer algo assim. Eu não sei se isso acontece em Interestelar. Interestelar ele é um filme muito bom, com altas teorias científicas, mas eu não sei se o Interestelar eles acabam pegando sobre isso, porque muita coisa nos filmes também fica subjetiva, né? E o Interestelar, às vezes você só vai compreender os fenômenos se você realmente procurar no YouTube ou procurar um conhecimento mais específico, né? Como a teoria da relatividade, quando eles chegam no planeta, que quando eles voltassem, teria se passado 7 anos. Então isso aí vem da teoria da relatividade, até explicam lá.
mas tem coisa que você entender mais a fundo, né? Que não está tão específico, mastigado para você no filme, você tem que ter um maior conhecimento ou você tem que pesquisar sobre aquilo. É isso aí, pessoal. A gente viu como que os clichês eles são usados e algumas formas de evitá-los. Agora eu vou falar um pouquinho mais da prática, como é que eu usei alguns clichês e como que eu trabalhei eles de forma que não ficasse tão parecidos com clichês ou então mesmo uma quebra do clichê. Então vamos lá. Lá no Desventuras Urbanas, quando o Heitor e a Raíssa eles vão se encontrar pela primeira vez, eles se esbarram. Isso, propriamente dito, é um clichê das comédias românticas, dos filmes românticos, de o casal se esbarrar. Ok, o clichê foi utilizado. Mas aí eu uso a quebra de expectativa. Porque nos filmes de romance, o casal ele se esbarra, ele se olha, ou então as coisas caem no chão, eles acabam um colocando a mão no outro e rola um clima. Aqui não, no Desventuras Urbanas não. Quando a Raíssa esbarra no Heitor, ela começa a xingá-lo e muito. Então isso foi a quebra de expectativa. Se esperava que às vezes rolasse algum clima, por ser do clichê, mas não acontece. Então existe essa quebra de expectativa. Também talvez a gente possa falar que essa coisa de esbarrar era um clichê mais de época. Hoje em dia não está sendo tão utilizado. Então, como parou de ser utilizado, basicamente parou de ser clichê. Então, quando a Raíssa ela fica com raiva, a gente pode falar, não é que ela estava odiando ele, a gente pode falar que também é um ódio, né? E vai entrar no clichê, né? O casal que se odeia e fica junto. Bom, acontece que lá nos Aventuras Urbanas não foi exatamente assim. Quando a Raíssa fica com raiva, né, ela fica falando muito do Heitor, então ela pensa muito nele, igual eu já tinha falado em outros vídeos, e neste também, que quando isso acontece, começa a desenvolver um sentimento mais romântico, mais amoroso na cabeça da mulher. Pode acontecer. Porém, né, ela estava com raiva dele. A hora que ele chama ela para sair, né, eles vão no encontro em grupo, né, eram 4 lá, a Raíssa, o Heitor, o Thiago e a Lindsay. A Raíssa ela tem um plano para se vingar do Heitor. Ela acaba não realizando por conta de uma conversa que ela teve com a Lindsay, mas ela tinha um plano para isso, então ela estava odiando ele. E isso é mais uma quebra do clichê em si. Então eles se odeiam, eles acabam ficando juntos, mas ela não queria ficar junto com ele. Ela saiu com ele para poder sacanear ele, né? Então quebrou um pouco o clichê do eles vão ficar juntos e se odeiam. Só acrescentando que ela queria se vingar do Heitor, porque por conta do esbarrão ela ficou tanto tempo xingando ele, que ela acabou chegando atrasada e tomando uma advertência na escola, que é mais uma escola de elite, então eles são mais rígidos, então por isso ela ficou odiando o Heitor. Um outro clichê utilizado foi a mocinha em perigo. É muito comum dos filmes de artes marciais, né, que a gente tem uma moça em perigo que vai formar um casal romântico, então ela acaba sendo atacada, sendo chato com a moça em si, insistente. Então o que acontece? Aí nessa hora chega o personagem principal e ele acaba intervindo. Isso acontece nos Aventuras Urbanas também, porém, ali o caso era um caso mais criminal, então ele sai um pouquinho dessa coisa de você vai entender isso lá no final do livro. Então o que acontece? Então sai um pouco desse clichê de eu tô enchendo o saco da menina por qualquer coisa. Não, não é. E um outro é que quando eu falei da demonstração de conhecimento como forma de você evitar o clichê ou como forma de não parecer tanto clichê. Bom, quando acontece a luta, né, nos Desventuras Urbanos, que é a parte mais importante do livro, né, a parte mais emocionante do livro é essa luta no meio do livro, o que acontece? Os personagens eles ficam muito ferrados. Mas já havia sido chamada a polícia antes, né? Tem um enredo lá que explica. Porém, a Lindsay, que era que estava sendo... que o pessoal estava atrás dela, foi ela que acionou, ela que levou a polícia ao local onde eles estavam. Porque agora que eu vou falar para vocês o que é o conhecimento. Quando eles estavam em um local que era um parque, eu usei o Parque Central de BH para a descrição desse local. Eles estavam em um lugar logo do lado do parque.
Mas o parque de BH é muito grande. E na cidade de Missália, esse parque lá, que é da cidade que eles estavam, também é muito grande. Então a polícia teria muita dificuldade em encontrar, né? Não tem tanto ponto de referência. É comum, né? Isso eu falando na vida real mesmo, é comum que as pessoas, quem chama a polícia, ou a pessoa vai na frente para poder indicar para a polícia onde que é o local, ou então entra na viatura e vai orientando a polícia de como chegar a um determinado local. Acontece muito, principalmente em zona rural. E nesse ponto aqui tem o conhecimento e a quebra de expectativa também, né, nesse determinado momento, porque a Lindsay, o personagem que estava sendo lá molestada por esses rapazes, né, no sentido de estavam lá fazendo brincadeiras bobas com ela, quando ocorre a briga lá do Heitor, do Rick, e daquela confusão toda, ela vê a polícia e ela leva a polícia a esse local. Então, o que acontece? Isso foi um conhecimento que eu tenho sobre o que eu acabei de falar, né? Pessoas que levam a polícia até o local exato. E também é uma quebra de expectativa, porque, no geral, as mocinhas que estão em perigo, né, nos filmes relativos a mais artes marciais e adolescência em si, elas saem correndo, mas não voltam, não fazem nada, né? Aqui não, a Lindsay, ela vai com a polícia junto. Então é mais uma quebra de expectativa. E uma última, que é lá no final do livro, ocorre uma segunda luta com o vilão principal, né? A primeira luta foi essa que eu tô falando que a Lindsay, eles estavam chegando na Lindsay, e essa outra é a segunda. Ao terminar a segunda luta, os personagens já tinham noção que o Lee, né, que era o vilão, né, o antagonista propriamente desse livro, ele era mau e ele não ia facilitar para eles. Então eles tinham derrotado ele, já tinham acabado a luta, eles prenderam o Lee, eles queriam saber por que o Lee tinha feito isso. Porém, né, vocês lembram que eu tinha falado sobre o herói, que ele é extremamente moral, mesmo quando às vezes a situação não permite isso, como o caso do Batman, né, que tem vilões muito caóticos, eles destroem tudo, mas o Batman só prende eles, quando eles saem, eles voltam a agir de novo. Pois é, aqui é uma quebra de expectativa também. Porque quem tá junto nessa cena é o vilão, que é o antagonista, o Lee, o Heitor, que ele é o protagonista e ele é um bom sujeito, e o Rick, que é o gangster. Então o Rick, ele tem um pouco menos de moral, por assim dizer, um pouco menos de paciência. Então, o que acontece? O Lee, ele começa a fazer gracinha com a cara deles, né? Com a cara do Heitor e do Rick, que é uma característica do personagem, porque o Lee, ele tem certos traços de psicopatia. Então, o que acontece? O Rick, ele já fica nervoso e já fala assim, você vai abrir o bico ou nós vamos te obrigar à força. O Heitor, ele segue falando o seguinte, não vai precisar se ele cooperar. Então o próprio Heitor, ele chega, ele é um bom sujeito, o Heitor, ele diz o seguinte, ele dá um basta ali no Rick, porém, ele reconhece que se for necessário, eles vão ter que usar força sim, para poder fazer o Lee falar, porque aquilo era muito importante, né? Porque existia um grande temor, porque o Lee, ele era muito perigoso, ele puxou uma faca para eles, era muito bom de luta, deu muito trabalho para eles na primeira aparição dele, e ele não era uma pessoa confiável, né? Igual eu falei, ele tinha grau de psicopatia, e os personagens, eles perceberam naquela primeira luta que ele era muito perigoso. Então eles tinham que saber de fato por que ele estava atrás da amiga deles. Então essa moralidade dos personagens aí, que são os principais, né, que vão dizer o herói, o protagonista, que ele é bom, ele não é tão bom assim naquela situação específica, porque exige que ele não seja. No caso, não precisou fazer isso, porque o Lee achou muito válido falar o porquê, né? Não é uma questão de, eu vou dizer o porquê, porque é outro clichê, né, explicar tudo, não. É porque ele acha divertido, ele tem esse grau de psicopatia mesmo. Ele queria saber o que eles fariam depois, né? Quais seriam os próximos passos deles, né? Que vai ficar para um próximo livro. Mas então, ele fala por conta disso, por conta desse grau de psicopatia. E isso é, mais uma vez, demonstração de conhecimento quebrando clichê. Então o vilão não explica porque ele explicou. O vilão, ele explica porque ele é assim. O Lee, ele tem essa característica cínica dele. Ele sabia que o Heitor e o Rick, eles não iriam conseguir suprir, né, o esquema que estava por trás, porque nesse ponto do livro, quando o Lee, ele realmente fala o que aconteceu, né, se percebe que era uma coisa muito maior do que um simples incômodo de uma amiga deles. Quando você pega tudo Desventuras Urbanas,
Eu deixei várias pistas do que está acontecendo lá. E nesse momento é que o Lee, ele fala tudo o que estava acontecendo. Né, que, no caso, foi a trama de fundo do livro para surpreender o leitor. Então é isso que acontece. Então, todas essas minúcias que a gente coloca, acaba evitando o clichê. Então, quando você demonstra muito conhecimento, igual eu falei do filme do Tubarão, que havia lá acho que, não sei se é Mar Profundo, quando eles tem essa sabotagem, tem enfrentar o animal, eram 3, uma das protagonistas, e ele morrer. Então, tudo isso que vai acontecendo acaba sendo ótimos enredos para se evitar clichê. Porque você evita falas muito utilizadas, você evita coisas que estão sempre ocorrendo. Nesse filme, por exemplo, eles não explodem tudo, coisa normal de filme americano. Vamos resolver um problema como explodindo tudo. Então isso não acontece, eles vão com outros enredos, eles têm outras formas de enfrentar o problema e de resolver aquele problema. Então é isso, quando você trabalha o clichê, você pode evitar o clichê e você pode também usar o clichê de uma forma que fica tão bom que ele não vai parecer tanto um clichê, porque ele está de uma forma criativa. Então não parece mais um enredo que estão jogando em cima de você. Bom, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Deixa o seu like, faz a sua inscrição, né? E eu peço desculpas pelo outro vídeo, porque ele estava ficando muito grande, né? Eu estava tendo muito problema com a edição dele, então eu tive que parar ele um pouquinho no meio. Bom, e é isso, e até uma próxima. Continua acompanhando nosso canal, ok? Até!